noite, gente! Boa noite, dama! Sem muitas delongas, hoje nós vamos conversar com a maravilhosa. Acho que ela vai me perdoar que eu vim de amarelo, ó, vim na paleta de cor dela, então ela vai me perdoar, né, por esse atraso. Amiguinha pelo atraso, tô aqui. Nada, Thaís. Que isso, relaxa, tá tudo bem. Eu cheguei dos atendimentos agora também. E cheguei ainda há pouco, foi só o tempo de tomar um banho, comer alguma coisa e sentar, não tem problema nenhum. Obrigada aí pela live, já começar te agradecendo. Já me inscrevi no evento. Oba! Vai me ajudar bastante, porque eu estou em fase, né, da montagem aí do consultório também. Maravilha! Posso me apresentar para quem não conhece ainda? Pode, claro. Eu que tenho que agradecer pela sua presença, pela correria aí de sair do trabalho cansativo do dia e participar aqui com a gente dessa live. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito para mim, para os meus seguidores. Deixa então, eu chamar muito minhas obrigada pupilas. e se apresente. Deixa eu dar um... Eu tô compartilhando aqui com as minhas pupilas das minhas alunas. Estou dando aqui uma compartilhada rapidinho. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline. Eu sou enfermeira. Tô aí na enfermagem, vão completar 10 anos ano que vem. E da onde surgiu a ideia de empreender, né? Da onde veio esse negócio de empreender? Infelizmente, quando eu comecei, eu não conhecia a Thaís. E comecei pelo caminho tortuoso, cheio de pedras. Tá me ouvindo? Estão ouvindo, gente? Eu tô. Gente, coloca aí nos comentários se vocês estão me ouvindo, minhas alunas que estão entrando aí. Coloquem nos comentários aí se vocês estão ouvindo. Tá tudo ok, né, Thaís? Pra mim tá ótimo. Tudo ok, aqui tudo ok. Se travar, vocês falam aí. E aí, Thaís, eu trabalhava aqui no Rio, né, como enfermeira na rede privada, trabalhava na rede pública também. Tava tendo crise de ansiedade, não aguentava mais o hospital. Eu saí da graduação, né, com aquela mente programada que a gente sai, que só existem dois caminhos, ou fazer concurso, ou sair por aí distribuindo currículo. Eu não imaginava que eu tinha um leque de possibilidades. E aí comecei a desenvolver crise de ansiedade, aquelas coisas todas. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi um home care. A primeira coisa que eu empreendi na enfermagem. Eu falei, vou pelo caminho que eu achava que era mais fácil, né? E aí abri uma empresa de home care sem ajuda de ninguém. E aí, Thaís, foi um desastre. Thaís, ficou escura onde pra mim? Não, eu que coloquei o dedinho aqui pra arrumar a luz. O filtro? Aí a luz. Voltou. E aí eu comecei, né, a empreender no home care, que foi o caminho mais rápido que eu achei naquele momento. E aí abri uma empresa de home care aqui no Rio e fiquei aí 1 ano sem nenhum cliente. Eu comecei a empreender na enfermagem com o meu cartão de crédito e o cartão de crédito do meu marido com menos de 20 mil reais, Thaís. Menos de 20 mil? Rica! Posso falar quanto eu comecei? Dívida. Não, foi menos, Dívida tá? No vermelho. No vermelho. Porque eu falei, gente, eu comecei sem nada, do zero mesmo, não tinha tostão. Eu pedi o primeiro aluguel de favor pra pagar no mês seguinte. Menos, tá? Menos 20 mil. Menos. Então ainda tava melhor. Eu não tinha de onde tirar. Eu não tinha, literalmente. Eu era enfermeira, ganhava 2 mil reais na emergência. E aí eu pedi ajuda do meu marido, que é professor. A gente foi passando tudo no cartão. Mas por que eu gastei esse dinheiro? Vou chegar lá e vou falar pra galera. Porque eu confiei, né, em terceirizar um serviço por desconhecer que eu poderia fazer aquilo. Eu terceirizei o marketing da minha empresa, o marketing do home care, para uma segunda empresa que não souberam fazer o marketing. E aí eu tava pagando essa empresa mensalmente. E aí eu não tinha cliente, Thaís. Zero. E aí eu falei, gente, isso não é pra mim. Quanto tempo ficou sem? Com Um ano. Pra eu chegar nos menos 20, eu fiquei 1 ano com o home care aberto, CNPJ aberto, fazendo campanha, né? Fazendo anúncio. Eu pedi pra uma pessoa criar um site. Zero cliente. E aí eu cheguei pro meu marido e falei, olha, a gente não tem condições mais de pagar essa empresa pra fazer o marketing. Eu vou ter que sentar, vou ter que estudar. E eu vou ter que tomar frente. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler blog, comecei a fazer tudo. E aí eu comecei a fazer. E aí as coisas começaram a acontecer. Aí apareceu um paciente, aí apareceu outro. Não que a empresa seja ruim, Thaís, mas quando a gente entende do nosso serviço, é muito melhor que a gente faça. Né? Então já falei aí pra vocês um erro que eu cometi. Já anota aí pra vocês não cometerem também. Isso que eu queria comentar até. É sempre importante comentar sobre isso, né? Em relação às pessoas falarem ou acharem ou verem em algum lugar que precisa de equipe pra tudo. Você precisa de uma equipe pra fazer isso, pra fazer aquilo, pra fazer aquilo. Gente, não adianta você ter a melhor equipe e a maior equipe se você não souber fazer. Como que você vai delegar uma função pra alguém se você não entender daquilo absolutamente nada? Como que você vai saber se seu marketing tá bom?
né? Então, nem tudo você tem que ter equipe. Eu sigo mulheres milionárias que até hoje, né, na medida do possível, até um certo tempo atrás, já com seus lá 5 milhões, estavam fazendo e fazem tudo sozinhas, gente. A gente consegue fazer muita coisa sozinha. Então, tira da cabeça de vocês se vocês precisam começar com uma equipe Não precisa. gigante, porque não é assim, tá? Olha Não de onde você precisa. está começando. Você não tem nenhum cliente que quer ter uma equipe, né? Pera E aí, não tinha. Eu escolhi uma empresa maneira, vi avaliação e tal. Nada, Thaís, não apareceu um cliente. E aí, quando eu comecei a fazer, eu comecei a ler blog, comecei a fazer coisas baratas, sabe? E eu comecei a fazer. E aí as coisas andaram, começaram a dar certo. E aí depois, eu fiz a pós-obstetrícia, abri a Rio Care, né? Que é uma empresa hoje aqui no Rio, só para cuidar do materno-infantil. E como que eu comecei? Sem espaço na Rio Care, oferecendo a consultoria de amamentação, furo, e mais também o laser, né? O laser eu quase não faço muito, porque só o laser sozinho faz milagre, então quase não faço. Mas a base do consultório hoje vão ser esses 3 serviços. E aí eu abri a empresa e comecei a atender domiciliar. Domiciliar em conjunto com a Rio Care, ainda existe, né? E aí eu comecei a atender domiciliar. Os números foram aumentando. Eu não sabia da dimensão que a perfuração poderia causar na minha vida. Chegou um mês que eu olhei o faturamento e falei, tô ganhando mais do que no hospital. É hora de sair. E aí eu abandonei o hospital, saí da assistência, fiquei só empreendendo mesmo, né? Tanto na empresa de cuidador quanto na Rio Care. E aí as pessoas começaram a bater no direct pedindo pra eu ensinar. As amigas. É um ciclo, né? E aí, você não vai ensinar isso não? Você não vai ensinar? Aí eu comecei com presencial no Rio. E aí depois eu criei um online para poder atingir enfermeiras de outros lugares, né? Para poder ensinar. Então, hoje, Thaís, eu estou empreendendo em 3 áreas diferentes na enfermagem. Eu ainda tenho a empresa de home care, né? Ela hoje me traz bons frutos. Tenho a parte da materno-infantil e estou no ensino também. É uma longa caminhada, mas desde já quero te agradecer pelo conteúdo, gente. Para quem não sabe, eu sou aluna da Thaís, né? Por quê? Eu atendi muito tempo em um consultório compartilhado. Eu não sei se o Eric tá aí, mas eu compartilhei um consultório, né? Eu sublocava com um espaço de terapia holística aqui no Rio. E eu atendi muito tempo sublocado para sentir o gostinho daquilo ali, né? Ver como é que era, como seria eu ter o meu próprio espaço. E hoje, eu decidi abrir o meu consultório. E logo que eu decidi, eu falei, cara, eu não vou fazer isso sozinha. Tem a Thaís, que encurta o processo. Por que eu vou fazer isso sozinha? Aí eu falei, cara, vou mandar mensagem pra Thaís agora. Peguei o telefone e falei, Thaís, eu quero o teu curso, eu tô abrindo meu consultório. Eu não vou sentar pra fazer pop. Eu não vou sentar pra fazer documentação financeira. Ah, mas não vou mesmo. E aí virei aluna da Thaís, gente. Meu consultório vai inaugurar na próxima semana. Ah, que maravilha. Oh, mas esse produto que a Jaque comprou, gente, não foi o curso, viu, Jaque? Aquilo não é nem um curso. O material, É o material. Eu vou subir alguns vídeos para aquele material, né? Alguns vídeos explicando realmente só sobre o material mesmo. Mas ele ainda não é um curso. Esse produto é o quê? É um documento, de todos os documentos que eu utilizo com a intenção de facilitar mesmo o processo. Porque o nosso caminho da enfermagem, a enfermagem para empreender, o caminho da enfermagem já é difícil. A enfermagem empreender é ainda mais difícil. Ainda tem gente querendo dificultar e não dá. A gente faz o que a gente pode para tentar facilitar. Então, como eu tive muita dificuldade, eu pensei que isso, as pessoas me pediam, você vende? Eu não comecei a vender do nada também. A gente seguiu mais ou menos o mesmo caminho, já que as pessoas começaram a me pedir orientação sobre... No direct, né, quando eu comecei esse Instagram, as pessoas começaram a me pedir orientação sobre como fazer, o que podia fazer, não sei o quê. E aí teve uma época que eu ficava no celular o dia todo respondendo. E minha mãe, você não vai sair do celular, ganhar dinheiro, só vai ficar no celular. E eu, mesmo, sabe o que eu posso fazer? Uma consultoria. Então a gente seguiu mais ou menos esse mesmo processo de ser procurada por alguma coisa, né, o que já diz que você é uma referência naquele assunto, e depois começar com os cursos presenciais e depois trazer para o online para escalar. Então, eu vivi esse mesmo processo que você. Mas voltando ali no que eu estava falando, quando a gente tem alguma coisa que possa ajudar, é melhor ajudar do que você dizer para a pessoa ir pelo caminho mais difícil, né? Para que a pessoa tem que fazer tudo se ela tem ali modelos prontos e já utilizados, já validados para seguir, né? E que bom que... Espero que tenha ajudado. Eu vou colocar mais coisas lá ainda, viu, Jaque? Vai ficar melhor. Nossa, ajudou Pode muito. continuar. Thaís, Te ajudou? assim, algumas coisas, né, eu tinha por conta do compartilhado, mas, Você por já tinha, exemplo, né? a documentação financeira, eu nunca parei para sentar para financeira, né? Aquela com a listagem dos materiais. Eu nunca parei para fazer aquilo. E assim, só de pensar me dava dor de barriga. Parar para fazer todos aqueles documentos. Então, assim, hoje, Thaís,
A diferença que eu vejo hoje de quando eu comecei a empreender sozinha é que hoje nós temos pessoas para nos ajudar. Né? Claro que não é gratuito, né? A gente tem que pagar por isso. Inclusive, você disponibiliza muitos materiais gratuitos, né? Então, as pessoas não podem nem reclamar. Então, a gente tem vários mentores aí que podem nos ajudar. Tá com dificuldade nas redes sociais? Tem a Leia para te ajudar. Falando linguagem para enfermeiro. Tá com dúvida para abrir o consultório? Tem a Thaís para te ajudar. Não sabe furar a orelha? Eu tô aqui para te ajudar. E vários outros profissionais. O Bruno te ajudando na parte do direito. Olha quantas pessoas vocês têm hoje. Vocês vão pelo caminho com pedras se vocês quiserem, né? Exatamente. Então, conta mais, Jaque, para nós do seu processo e como que você começou na perfuração de orelhas. Então, Thaís, a perfuração foi assim. Eu fiz o primeiro curso que eu fiz foi o de furo. Depois que eu entrei no mundo da obstetrícia, o primeiro foi de furo. Mas eu fiz, assim, sem pretensão, sabe? Eu falei, vou fazer. E aí eu fiz. No mesmo mês eu já estava atendendo. E aí eu comecei o de consultoria. E aí eu comecei a oferecer os dois serviços. A consultoria de amamentação em casa e o furo. E aí no primeiro mês eu fiz 10 furos. No outro mês eu fiz 15. No outro mês eu fiz 20. No outro mês tinha mãe de outro lugar, né? Mandando mensagem. Eu tenho mensagem de mãe de Portugal perguntando se eu conhecia alguém. Mães de outros lugares começaram a me procurar. E eu falei, o negócio tá ficando bom, né? Vi o faturamento sendo dobrado em relação ao que eu ganhava na assistência. Um dia eu atendi uma mãe e fui parar na revista Pais e Filhos, dando uma entrevista. Ai, que chique! E falando sobre furo. Aí eu falei assim, meu Deus. E aí as coisas foram acontecendo, Thaís. Assim, referência, né, amores? Hoje eu não dou conta de atender todo mundo. Hoje eu trabalho. Não sei se Hoje eu trabalho aproximadamente 3 a 4 dias, né, atendendo a consultoria e o furo na semana. Eu tenho um dia para mim, para eu poder tirar para fazer as coisas das alunas, dar atenção para elas e tudo mais, fazer a parte burocrática. E o final de semana eu não trabalho de jeito nenhum. Só em casa, né? Mas não saio para atender paciente em casa. Mas basicamente foi isso, Thaís. As coisas foram acontecendo. Hoje eu passo cliente para as minhas alunas, passo cliente para as minhas colegas aqui no Rio. E a procura, né? Falando agora do consultório, a demanda veio. As mães, elas procuram por atendimento no consultório. Elas querem sair de casa, às vezes estão com algum problema, né? E querem sair de casa, então eu vi que tinha uma demanda para consultório, que as pessoas acham também que é só domiciliar. Tem para os dois. A área materna e infantil tem para os dois, né? Tem e aí, dois. Eu comecei no consultório compartilhado e aí agora eu falei, não, vou dar um ponto inicial e vou abrir o meu. Tive medo, fiquei, ai meu Deus, não sei se eu abro, ai, aquele frio na barriga, né? Mas, normal, né? Super normal acontecer. E aí as coisas foram acontecendo, eu coloquei na balança. As vantagens hoje que eu tenho de empreender com furo, para mim, hoje, Thaís, Jaque, são vantagens muito maiores em relação ao home care. Por exemplo, né? Comparando os nichos. O home care, ele ainda existe, mas o home care, Thaís, eu terceirizo a responsabilidade do meu serviço. Né? Eu coloco uma equipe na casa do cliente para representar a minha empresa. E isso é uma responsabilidade que às vezes eu acordo assim, eu dou um pulo da cama de manhã, achando que algum cuidador, algum técnico vai faltar e meu paciente vai ficar na mão e eu vou ter que correr e arrumar alguém. Então, assim, o furo eu tenho muito mais vantagens, né? Só pra dar uma clareada aqui pro pessoal, Jaque, rapidinho, te interrompendo rapidinho. Não, pode falar. Tem muita gente que confunde o home care com o serviço de atendimento domiciliar, tá, gente? Sim. O serviço de atendimento domiciliar é aquele que você faz sozinha, você vai na casa do cliente. O home care é uma empresa com uma equipe. O home care é um tanto... Eu acho, Jaque, eu até falo isso no meu curso para as minhas alunas. Elas falam, eu quero começar com home care. Não é assim, o home care é uma empresa que dá um tanto mais de trabalho do que o consultório de enfermagem, que é você sozinha. O home care você precisa de uma equipe, o home care tem sua estrutura própria, não é, Jaque? É muito mais difícil de você estruturar um home care do que um consultório de enfermagem. Gente, já que já começou na parte mais difícil ali. Então, só clareando que tem gente que confunde com o atendimento domiciliar. E não é. Não é. Eu comecei no home care. E, gente, quem não tá sentada, senta na cadeira pro que eu vou falar pra vocês agora. Eu abri empresa de home care, tive o meu primeiro cliente. A minha segunda cliente, eu coloquei uma técnica e uma cuidadora na equipe. Uma das funcionárias deixaram a paciente cair e a paciente foi a óbito. Misericórdia. Ainda bem que eu tô sentada. E aí,
é o teu nome que tá lá, sabe? Então eu falei assim, ferrou, eu vou tomar Sangue um de processo. Cristo! Chocada, mulher. Sério, sério, é de verdade. Então, um home care, assim, a partir do momento que você terceiriza, né, a sua empresa, a enfermeira Jaqueline, para que outras pessoas prestem o serviço, as coisas mudam, né? Então, não tô aqui para falar, ai, home care é bom, tem retorno? Tem. Mas a gente precisa pensar que é uma outra pessoa que está prestando um serviço para você, né? Então, assim, são muitas responsabilidades. Você tem que treinar a equipe. Mesmo você treinando, né? Existem pessoas que não são muito comprometidas, que faltam e me ligam em cima da hora. Jaque, não vou hoje. E aí você tem que ter um plano B. Então, assim, quer começar a empreender, o consultório dá muito, assim, infinitamente. Nossa, é você por você. É. As Muito meninas menos estão trabalho do que eu quero. Gente, eu vi que perguntaram aqui qual que é o Instagram da Leia, pelo amor de Deus. O Instagram da Leia é @empreendedora, tá? Ela vai ajudar vocês com a questão do Instagram. Inclusive, ela tá fazendo um evento que é Assuma Seu Poder, que ela vai lançar o curso dela. Então, sigam ela lá no Instagram dela, empreendedora, tá bom? Quem perguntou aí sobre a Leia, que eu vi que passou aqui nos comentários. E aí, Thaís, o furo hoje, eu vejo que ele tem uma vantagem muito maior que o home care, por quê? O home care a gente está trabalhando ali com uma dor, né, do cliente. A família não pode ficar com o cliente agora, o cliente está com Alzheimer, está no pós-operatório. O furo, eu trabalho com o desejo da minha cliente, né? Ela quer que a bebê dela fique mais bonita, ela quer que a bebê dela passe por um momento menos traumático. Então, por aí já são coisas diferentes. Eu gosto muito de trabalhar com a dupla mãe-bebê. Não que eu não goste dos idosos, gosto, mas a dupla mãe-bebê me encanta. O investimento inicial é bem pequeno em relação ao home care, né? O home care, geralmente, a gente faz um investimento inicial talvez um pouco mais alto, porque a gente não precisa de um espaço físico, né? Mas você precisa montar a equipe, recrutar profissionais, divulgar seu trabalho, né? Enfim. O que dá muito mais trabalho. Nossa, gente, só de pensar me dá arrepios, viu? Thaís, acho que tem uma pergunta aí. Não, eu falei, é pra você, mas acho que é pra mim. É melhor fazer furo de orelha em consultório ou em domicílio? Os dois têm ônus e bônus. Né? Os dois têm vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, o consultório é muito bom você atender, por quê? Porque você está no seu espaço, no seu ar-condicionado, você não precisa se deslocar, você está lá quietinha no seu cantinho, você já conhece, a cliente vem até você. Em domicílio, tem a questão do deslocamento. Em domicílio, né? Você está entrando na casa de uma pessoa. Às vezes, eu atendo em alguns lugares que são um pouco perigosos aqui no Rio de Janeiro. Então, tem vantagens e desvantagens, né? Fala, Thaís. Não, pode falar, pode falar. Eu mantenho os dois hoje, né? Eu atendo os dois. O consultório é bom porque existem umas mães que não querem o atendimento domiciliar, porque ela quer desabafar, porque ela quer sair, porque ela mora numa área de risco, então ela quer um consultório, ela prefere. Então, tem demanda para os dois e é bom para os dois, tanto pro domicílio quanto no consultório. Fala, Thaís. Não, eu ia falar que eu ia puxar a sardinha pro consultório, né? Eu prefiro no consultório, porque é diferente você ir no espaço da cliente, a cliente ir no seu espaço. Então, ela te vê dentro do seu espaço, ali toda arrumada, né? Nessa modalidade do atendimento de consultório, ela reafirma um pouco mais a sua autoridade. Aquilo. Exatamente isso. Eu acho que dá uma percepção pro cliente diferenciada de você do que você chegar na casa dela, né? Por mais que você chegue maravilhosa, ainda assim no consultório, quando você recebe o seu cliente dentro do consultório, o cliente tem uma percepção diferente. Não tem jeito. Isso é cultural. Não tem como tirar. É verdade. Né? É verdade. Não, com certeza, Thaís. Assim, mesmo sendo sublocado, não tem problema nenhum, né? Você está atendendo no espaço, com certeza aumenta a autoridade. E depois que eu abri essa oportunidade, os números aumentaram mais ainda. Gente, o espaço ser alugado, não tem problema. Você alugando o espaço dentro de um conjunto de consultórios é o seu consultório, não tem problema. Precisa ser seu consultório. Não precisa ser uma parede que você construiu, um local que você construiu. Não, você alugar uma sala e fazer ali o seu ambiente de trabalho é o seu consultório de qualquer jeito, tá bom? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Thaís, eu nem, na verdade, nem era alugado, eu sublocava, né? Eu pegava, hoje é alugado. Hoje o consultório eu aluguei a sala para mim, mas antes eu sublocava um dia só na semana do consultório compartilhado que eu atendia, né? A sala só era minha uma vez na semana. Nos outros dias eu compartilhava com psicólogo, com acupunturista, fisioterapeuta
e terapeuta ocupacional. Então, eu dividia o mesmo espaço até com outros profissionais. Que é o coworking, Exatamente. né? Que a gente fala hoje, né? Coworking. É a melhor forma de começar. É a melhor forma de começar com um investimento menor. E mesmo assim, ainda assim, você está no seu espaço, ainda gera a mesma percepção no cliente. A única desvantagem do coworking é que você não consegue deixar tudo do seu jeito, né? De certa forma, tem que manter ali um padrão, tem que ter o gosto das outras pessoas. Quando você subloca, não é algo que você pode ficar mexendo. Então, enfim, não tem muito do seu gosto. É diferente quando você já aluga a sala mensalmente, né? Como já que está fazendo agora, você aluga mensal, você pode fazer o que você quiser dentro da sala, é sua, do seu jeito, com as suas coisas. Não tem nada melhor, né? Foi por isso, Thaís, que eu decidi, porque o espaço que eu compartilhava, né, maravilhoso, um espaço de terapia holística, super acolhedor, mas assim, as mães, elas precisam de um fraldário, e lá a gente não tinha, então agora fica mais acessível. Conforto do cliente, né? O conforto do cliente, exatamente. E, gente, pode acreditar, é mais fácil do que vocês imaginam. As pessoas imaginam muitas documentações, muitas burocracias, muito dinheiro. Não é preciso muito dinheiro. Você pode começar com pouco. Não é. Ô, Thaís, tem uma Pega pergunta aí pra você. Aí que começou com eu com 0 e Jaque com -20. Então, gente, é uma questão de ter atitude. Na realidade, eu falo muito que é a questão da necessidade. Por que eu comecei a empreender? Por que eu quis começar a atender a minha própria demanda, a minha própria clientela? Necessidade, eu estava desempregada, eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu já tinha percebido ali uma demanda que precisava, que eram as mulheres para realizar o exame preventivo. Já contei essa história várias vezes, né? Vou voltar nela. Então, eu vi uma demanda que precisava e falei, epa, peraí, eu vou fazer isso. Se elas não podem pagar consultas médicas que são caras e também não querem ir na unidade de saúde, tem euzinho aqui que sei fazer muito bem a coleta de citopatológico. E aí foi daí que eu comecei a desenvolver o consultório. Então, quando o negócio apertou para mim no bolso, que eu fiquei com R$0 no bolso, o que eu fiz? Fui dar um jeito de atender esse povo aí, para poder conseguir ganhar. Então, eu comecei com R$0. Muita coisa do que eu fiz antigamente, hoje eu faria diferente, porque hoje eu tenho experiência, hoje eu tenho estudos sobre isso, hoje eu sei, né, dessa trajetória toda. Mas eu fiz como deu para começar. É aquela história, comece com o que você tiver, onde você tiver, com o que você tiver disponível. Dá para começar? Dá. Ninguém precisa de 50 mil para abrir um consultório de enfermagem, não. Né? É um mito, é uma crença limitante que está na cabeça das pessoas, não precisa. Principalmente agora que, falando sobre a perfuração de orelhas e os custos, né? Para quem quer começar, por exemplo, eu quero começar empreendendo com a perfuração de orelhas. O custo, atendendo domiciliar com perfuração de orelhas. Custa baixíssimo, né, Jaque? Eu acredito que você tem que ter aí os materiais, as documentações principais, né? Que sim, você tem domiciliar. Somente. E assim, o brinco hoje, o brinco tá custando R$36, né? Tem os EPIs e tal. Então, o material marketing, básico, né, que tem que fazer. O marketing que tem que fazer. Mas esses materiais você consegue embutir o valor e lucrar, não tem problema nenhum. O brinco é R$36. E aí? Não, você vai botar no valor, vai, né, lucrar, não tem problema nenhum. Hoje eu tô cobrando aqui no Rio R$200, né, o furo, mas no próximo mês o valor ele vai aumentar, o preço. E você precisa de algumas documentações, né? O termo de uso de imagem e voz, certificados, cuidados. Coisas simples, né? Coisas simples que você precisa. Você tomar um cuidado com descarte de resíduos, né? Porque quem trabalha, às vezes, em casa também, e às vezes trabalha com pérfuro, tem que ter esse cuidado também. Mas é isso. São coisas bem básicas, Thaís. E como que você faz, já que é uma pergunta, eu vou aproveitar você aqui para falar para as pessoas, é uma pergunta de muita gente que fala, até quando ou é consultório, ou agora falando em perfuração de orelhas, né? As pessoas perguntam muito, o que eu vou fazer com o pérfuro? Como que você fazia antes de ter o consultório? Porque como eu já comecei com o consultório, então quando eu faço atendimento domiciliar, o que eu faço? Eu levo uma vasilhinha aquelas herméticas de acrílico bem rígida, né, para não levar numa sacola ou não levar uma caixa de descarpar, que eu levo um vidrinho bem bonitinho, jogo as meus pérfuros ali e descarto no consultório, né? Vou levar o lixo para o consultório, onde eu tenho toda a parte do descarte. Mas quando a pessoa não tem esse ponto de apoio aí, que é o consultório, para jogar, como que a pessoa faz o descarte do lixo? Se no caso ela tem só domiciliar. Então, Thaís, no início, tá? Bem lá no início, bem nos primeiros meses que eu comecei, tá? Eu fiz parceria com uma podóloga aqui pertinho de casa, que tem caixa de descarpaque, tá? E ela descartava tudo para mim. Depois eu comecei a falar com as minhas amigas que estavam na assistência, né, e tudo mais, descartavam para mim. Só que aí o meu volume ele foi aumentando e na casa do cliente o que eu levava? Eu levava um recipiente de amaciante mesmo, tá? Botava no de amaciante mesmo. E ia desprezando ali quando eu fazia, por exemplo, com catéter, né? Hoje, Thaís, existem empresas aqui no Rio de Janeiro
que eles fazem essa coleta desse resíduo mediante uma taxa que você paga de R$ 65 aqui no Rio, independente de qual seja o endereço, tá? Então, mesmo que você atenda domiciliar e você não tenha a possibilidade de descartar numa clínica da família, ou que você não tenha um parceiro para fazer esse descarte para você, você pode contratar uma empresa, aí você vai dizer, né, a periodicidade que eles vão colher, pode ser quinzenalmente, mensalmente, e eles colhem no seu endereço mesmo, só que você tem que pagar uma taxa. Aqui no Rio é R$ 65 a taxa para coleta de uma caixa de descartaque de 5 litros. No consultório, no lugar que eu atendo, lá o próprio espaço, né, que é um office, é um prédio que oferece vários serviços. Ele já tem um plano de gerenciamento de resíduo hospitalar. Então, lá eu posso colocar lá mesmo, não tem problema. No consultório tem essa empresa, né? No consultório a gente geralmente precisa contratar essa empresa que faz a coleta de lixo. Aqui, para 10 quilos, é mais ou menos R$ 110, R$ 112, mais ou menos isso. Deixa uma bombona, né? E, enfim, a gente faz todo esse processo e manda para a empresa. Como eu não tenho a vivência, né? De não ter a parte do consultório, de ter só o domiciliário, eu não sabia que eles fariam isso com o endereço de casa também. Recolheriam o endereço de casa. Porque tem paciente, Thaís, que faz uso, né, de algumas medicações injetáveis. Exatamente, é verdade. Aqui no Rio, quem quiser, eu dou. Peguem essa chave virada aí, ó. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui, ó. Aqui a gente junta e leva pro posto de saúde, a Juliana colocou. É possível, Ju. É possível também fazer isso. No mercado, viu? Porque na realidade não pode não, né? Só se você tiver um amigo, um conhecido que não se importe, enfim. Mas assim, pela legislação, não pode. No consultório não, né? Privado. No consultório privado não. Você não pode pegar o lixo do seu consultório e jogar na caixinha lá do presídio. No começo eu fazia isso, porque antigamente ainda não tinha essa normativa e ainda não tinha essas empresas que faziam coleta. Então, no começo, eu pegava o meu lixinho e deixava na unidade de saúde. Era a única forma que tinha de fazer. Isso lá em 2014, 2015. Depois que veio essa exigência sanitária, e a própria vigilância sanitária indica a empresa para você contratar. Não sei porquê, né? Mas, enfim, são outros 500. É verdade. No consultório mesmo é isso. Lá eles já me enviaram um contrato, tudo direitinho dos resíduos, né? Para eu poder enviar para a vigilância. Eles mandam a proposta. Do consultório tá ok, Thaís. Agora no domiciliar é isso. Quem atende no domiciliar vai deixar de atender porque não tem como descartar? Vai dar um jeito e vai descartar. Só não pode jogar no lixo comum, no domiciliar, né? No consultório não tem jeito, gente. Tem que ter. Se tiver um comecinho, né? Tiver um amigo lá na unidade de saúde, vai falar, não vai deixar de atender só porque você não tem onde jogar esse lixo, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí também não, ó. É verdade. Thaís, tem alguém te perguntando aqui. A Eliane colocou quais serviços a Thaís atende? Eu atendo procedimentos básicos de enfermagem. Então, eu faço curativo não, tratamento de feridas, eu mesmo bato nessa tecla, né? Tratamento de feridas, troca de sondas, faço medicações IM, EV, faço a limpeza do ouvido, inclusive faço muito, faço perfuração de orelhas também. Todos os procedimentos básicos de enfermagem eu faço no consultório, além de atender a minha demanda obstétrica, que é o atendimento pré-natal, acompanhamento do trabalho de parto, enfim. Só que já são 2 públicos diferentes, são 2 marketings diferentes, viu? O consultório é um e o atendimento na parte da obstetrícia não tem a parte física, somente o pré-natal, né? Mas aí o acompanhamento é em outros locais. Thaís, tem várias perguntas aí para você. Pra mim não, gente, é pra dama da lâmpada. A dela. Eu vou responder uma aqui então. Laurinha Leiroz. Sobre o furo de orelha, qual valor cobrar e onde você se baseia nos valores? Então, isso não é uma regra, né? O preço que você vai cobrar não tem uma regra. Você tem que fazer um cálculo de precificação, né? Então, não é só falar, cobra X. Não posso falar isso para você, porque tem uma base de cálculo em relação aos EPIs que você usa, os preços que você está pagando atualmente. A gente está no meio da pandemia, os preços eles podem variar dos EPIs. Então, eu hoje cobro R$200 no Rio de Janeiro. Mas tem pessoas que cobram mais. Eu tenho alunas que cobram R$295, tem alunas que cobram R$300 e por aí vai. Então, isso aí vai depender mesmo da localização e do cálculo mesmo da precificação. Lá no meu treinamento tem um módulo só falando sobre isso. Thaís, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mim. Andréia Dourado colocou, quando você faz perfuração com gelco, o brinco da cliente é esterilizado por você? Andréia, é o seguinte, a perfuração com o brinco da mãe eu só faço no consultório, tá? Hoje eu só faço essa perfuração no consultório e se a mãe, ela quiser muito com o brinco dela, ela vai ter que trazer para mim. Em casa, o que eu faço mais de perfuração com catéter? Piercing.
Porque eu já posso levar as minhas joias, que eu só faço com as minhas joias, o piercing, tudo já estéreo. Com o brinco da mãe, ela tem a opção de vir até a mim no consultório. Então, a minha agenda no consultório, na maioria das vezes, são todas as clientes que querem fazer com o próprio brinco. E aí eu boto lá na autoclave, ciclo de 30 minutos, o brinco tá estéreo e eu coloco na bebê. Deixa eu ver mais quem tá aqui perguntando. Gente, tem muita pergunta aqui que eu tô vendo sobre a coleta de PCCU, né? O exame preventivo. Eu não vou conseguir responder tudo agora, porque é muita coisa. E eu, quando eu começo a falar sobre a saúde da mulher e o exame preventivo, é pano para mais de metro, tá? Então, eu vou deixar isso para uma outra live. Já vai ficar como sugestão de uma próxima live, tá? Que eu posso fazer sozinha ou fazer com alguma convidada também da área da saúde da mulher, para responder para vocês essas perguntas, tá? Quem veio do Instagram da Jaque, me segue lá no @previna com 2 N's. É esse Instagram que tá aí do comentário fixado. Aí vocês me seguem lá que eu vou fazer uma live falando sobre tudo sobre preventivo, tá bom? Pra gente focar aqui na perfuração de orelhas. Não vamos nem tomar muito tempo da Jaque, ela também tá cansada, porque ela estava fazendo perfuração de orelhas. E Jaque, Então, com quanto tempo dá pra ganhar mais dinheiro do que no hospital? Fazendo uma perfuração a R$200. Vamos fazer uma continha rápida aqui. Eu vejo que você todo dia posta lá nos seus stories, saindo da primeira, saindo da segunda, terminei a terceira, terminei a quarta, sexta paciente de hoje é o quê? Tirando os custos aí os gastos, né? Uma média de R$600, R$800 por dia. E, gente, e aí, será que em 3 dias, 4 dias, uma semana dá mais no hospital? Eu acho que Thaís, sim. então, dá. Por quê? Eu cobro R$200 na perfuração. Hoje, eu saio de casa para atender com qualidade 4 clientes no dia. Então, a mãe que entra em contato hoje comigo, ela não tem horário na mesma semana, ela só vai ter na outra semana. E eu atendo 4 por dia. Por quê? Porque são da mesma região. Porque eu não consigo, o Rio de Janeiro é enorme, né? Eu não atendo em todos. Não tem como. Você então eu marco por regiões, né? A agenda por região. Coisa que no consultório, gente, não tem, né? Então tem que ter uma. No consultório você vai estar ali, ó, pode vir. Pode vir. Pode vir. Então eu preciso gerir isso, né, de localização. Então eu consigo atender com qualidade 2 de manhã e 2 à tarde, cobrando R$800. R$200 dá 800 no final do dia. Mas aí eu tiro o custo do deslocamento, né? Tiro o custo dos brincos e tudo mais. Então, se você dá aí uns 500 e pouco, o lucro líquido por dia, né? O cálculo que eu passo para as minhas alunas é o seguinte: para você faturar pelo menos 5 mil no mês, você tem que atender 30 bebês a R$179. Porque elas ficam meio assim de cobrar 200, elas ficam, aqui na minha cidade ninguém paga. Eu falo, calma, depois paga. Depois que a pessoa entende o valor que o seu serviço tem, que é totalmente diferente de preço, ela paga. Então, paga, sim. É o cálculo que eu faço sempre para as minhas alunas. 30 bebês no mês. Delas, gente. Eu acho que elas pagam. É que todo mundo quer o melhor, não é, Jaque? Paga sim. Eles vão atrás do melhor para fazer, com certeza. E o nosso serviço vale até muito mais, né? Sim, vale com certeza. E todos os procedimentos, se a cliente entender quem você é, entender a qualidade do seu serviço prestado, ela não vai querer colher o preventivo com. Não é porque ele é médico, porque a outra é médica. Ela vai querer colher com você, porque você é a Thaís. Você é a pessoa que ela se identifica mais. Né? Então, não tem essa, gente. Alguém colocou aqui. Geralmente. Fala, Thaís, pode falar. Teve uma vez que entrou uma médica no consultório falando sobre preventivo, cobrando menos que eu. Aí as meninas falaram, Tata, acho que você vai ter que cobrar menos, porque fulana chegou agora e tá cobrando menos. Eu falei, não tem condição, não vou diminuir meu preço. Eu não abaixei o preço e não perdi minhas clientes. Pelo contrário, eu ganhei mais cliente ainda. É verdade, gente. Então não tem isso. Alguém colocou aqui, Thaís, geralmente as mães perfuram as orelhas nos hospitais. Como eu faço para conseguir esse fluxo? Olha, hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, as maternidades, elas não fazem mais a perfuração de orelha na saída ali, né, do bebê, da maternidade. Aqui no Rio de Janeiro não tá liberado mais. Então, assim... Eu acho que em lugar nenhum, aqui também não. Aqui no Rio de Janeiro nem pensar. Mas a Vera colocou, como que eu faço para conseguir esse fluxo? Vera, não tem jeito. Se a mãe entender que o seu serviço ele tem valor e a maternidade oferecer, ela não vai querer fazer na maternidade, vai querer fazer com você. Tem mães, Thaís, que eu atendo e falam assim para mim, Jaque, eu saí da maternidade com 6 cartões de enfermeiras que furam a orelha. Mas eu quis fazer com você. Então não tem, gente, não tem isso. Se a pessoa entender quem você é, o serviço que você oferece, não tem maternidade, não tem farmácia, não tem concorrência, a pessoa vai querer fazer com a Vera. Então não tem isso. Exatamente. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. Ligado ao valor, né?
Verdade. Alguém colocou aqui, como quebrar esse mito da farmácia por conta do preço? Bru Lacerda, você não se posicionar, né, fazendo um procedimento igual eles fazem lá na farmácia. Você tem que se posicionar ao oposto. Né? Lá na farmácia eles fazem com uma pistola, que não é esterilizada, que faz um barulho muito alto. Então você tem que se posicionar oposto a isso, né? Exato. E tomando cuidado para não denegrir a imagem de outro profissional que faça, né? Só você falar Sim. os benefícios, você sempre vem falando os benefícios do seu e não detonando o outro. Só Exato. um adendo. É verdade, Faz meninas. uma live Porque... só para dúvidas sobre preventivo. Vou fazer, gente. Vou ver um dia aqui. Agora tá corrido, mas vou ver um dia para fazer uma live só para dúvidas sobre preventivo. As alunas da Jaque estão em peso aqui, ó. Tô só no corre trabalhando com perfurações. Me formo ano que vem. Posso exercer furo de orelha agora? Essa é pra Jaque. Então, como técnica e como enfermeira, você tem que esperar, né? Eu sempre falo para as meninas que existem outros profissionais que fazem perfuração sem ser profissionais da saúde, né? Uhum. Então, não necessariamente você precisa ser profissional da saúde para furar a orelha, mas com dispositivo, somente o profissional da enfermagem já formado. A técnica com catéter é uma outra formação, que é a formação de body piercing, né? Que qualquer pessoa pode fazer. Então, você não precisa ser profissional da saúde para furar a orelha. Deixa eu ver, acho que não tem mais nenhuma para mim. Thaís, assim, eu sempre gosto de falar para as meninas, para quem quer empreender, independente se for no consultório ou em domicílio, né? Eu acho que o primeiro passo que elas precisam, assim, dica mesmo, sabe? Dica de quem já empreendeu, empreende em home care, empreende em materno-infantil e empreende com ensino. A primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a cabeça, mudar o mindset que a gente sai da graduação, achando que a gente ou vai para um concurso ou vai panfletar currículo. É a primeira coisa. E é normal, né, Thaís? Isso é a nossa zona de conforto. É o que a gente aprende. É o que a gente aprende. Tá tudo bem você sair assim, não tem nada de errado. Mas começa Nós a ver... saímos assim. Eu saí assim. Eu não sei, Jaque, mas eu saí assim. Eu trabalhei muitos anos. Eu sempre trabalhei. Tenho 12 anos de formada e sempre trabalhei em outros lugares. E quando foi para eu chegar, para eu abrir o... Quando eu cheguei aqui no Arraial da Ajuda, na cidade que eu moro, no lugar que eu atendo hoje, eu fui distribuir currículo, sem saber que eu podia alugar uma sala lá dentro. Então, 4, 5 anos depois foi que eu comecei a entender as coisas. Mas é a mentalidade que a gente sai da faculdade, não tem jeito. A gente foi formado assim, e não são enfermeiros, gente. E tem outros profissionais também que não entendem nada, que não tem empreendedorismo na faculdade. Então, isso é coisa da gente correr atrás mesmo, né? É normal. É normal, não tem por que se preocupar. É só correr atrás e virar o jogo, né? É verdade. Então, é uma dica que eu deixo para as meninas. Acho que a primeira coisa é você mudar a cabeça, começar a pensar que existem outras possibilidades, que existe a enfermagem além dos hospitais, além dos plantões e além dos concursos. Existem outras possibilidades. A segunda dica é se capacitar, não tem jeito. A gente precisa estudar muito, né? Precisa se capacitar, precisa de ajuda de outros profissionais que nos deem o norte. Foi como eu comecei lá no início da live falando para vocês. Hoje, vocês não podem nem reclamar que vocês têm a ajuda de vários profissionais aqui nas redes sociais. Quando a Thaís começou, ela começou provavelmente sozinha. Né, Thaís? Quem estava aí para te ajudar? Sozinha, sem ter ninguém para olhar. Pois é, então a Thaís começou sozinha, sem ninguém da enfermagem, provavelmente. Não tinha nem Instagram na época, viu, gente? Não tinha nem Instagram na época. Foi em 2015. Eu comecei o meu Instagram 1 ano depois, que eu abri um Instagram. 1 ano depois. Eu não tinha nem Instagram, não tinha nada pra ver. Não tinha essas coisas que a gente tem hoje, essas modernidades. Então, caraca, Thaís! Gente! Que eu achava que era daquele jeito e pronto. Só tentando ganhar um dinheirinho pra sobreviver mesmo. E olha no que deu, né? Deu certo. Foi um caminho longo, foi passo por passo. Não adianta querer começar. Muitas vezes as pessoas olham, você, né? Como a gente tá hoje, pensa que a gente chegou aqui do nada. E não foi. A gente teve uma caminhada que muita gente quer pular. Eu recebo no direct, já que você pode achar que é mentira, mas eu recebo no direct, não é uma nem duas, são várias perguntas. Como que eu faço para ganhar 5 mil em um mês? Como que eu faço para ganhar 10 mil? Gente, não é assim. Não. No meu primeiro mês eu ganhei R$70 e tava feliz da vida. Então, assim, você tem que dar espaço para sua jornada, você tem que admirar o seu processo, você tem que admirar a sua caminhada, porque ela nunca acaba, você nunca vai chegar no topo, não existe o topo do sucesso, você sempre vai ter algo a mais para conquistar. Então não pensa que é assim de uma hora para outra, não fique triste se você ganhar R$70, 200, R$300, porque você já tá ganhando, você já tá fazendo a enfermagem do seu jeito, você já tá tendo tempo livre, você já tá se livrando de ter um patrão mala, você já tá
construindo, igual o meme ali, você já está construindo seu império, já está no começo para isso, né? É verdade, Thaís, é isso. Hoje, inclusive, eu estava indo para os atendimentos e eu me peguei no carro chorando. Eu falei assim, cara, que felicidade, as coisas foram acontecendo. Eu já passei por um monte de coisas. Não tive cliente em um determinado momento. Eu ia para o hospital com crise de ansiedade, eu não dormia antes do plantão. O hospital não fazia mais sentido para mim. Eu caí, levantei, não tive cliente, o cliente começou a aparecer e as coisas vão acontecendo, gente. Não é de uma hora para outra. Não, as pessoas acham. Eu sempre falo para as minhas alunas também. Se a primeira pedra que vocês encontrarem, vocês desistirem, né? Então, tem gente que desiste, né? Tem gente que verdade. Desiste. Eu gosto muito de usar aquela, acho que foi de algum livro que eu li. O faixa preta, ele só é faixa preta porque ele foi um faixa branca que não desistiu. Se você faz ali uma arte marcial e você desiste nas primeiras porradas, você nunca vai ser faixa preta. Você vai ser sempre o faixa branca que desistiu. Tem um comentário aqui, ó, do Nascimento, do Nascimento. Nascimento, Eliane Nascimento. Pronto. Quando a enfermagem descobrir o valor do seu trabalho, os donos de hospitais contratarão mão de obra com valor mais justo. Eu comentei algo assim na live com o professor Elisandro Noronha, que é o presidente do Conselho do Distrito Federal. O empreendedorismo, ele é o melhor caminho para valorização, porque não é que os donos dos hospitais vão contratar enfermeiros com valor maior. É que os enfermeiros, quando eles descobrirem o seu poder, eles não vão mais aceitar salário de R$2.500, de R$3.000, de R$1.000, de R$1.500, como a gente vê por aí. O enfermeiro vai pensar, poxa, por 1.500, por 2.000, por 3.000, e se eu faço fazendo perfuração de orelha? E se eu ganho fazendo atendimento a domicílio? E se eu ganho fazendo enfermagem do jeito que eu quiser? E se eu ganho abrindo meu consultório logo no primeiro ano? Então, pra que eu vou aceitar uma mão de obra ali, ser mão de obra pagando o valor que eles querem, trabalhando em 2 vínculos, 12 horas, sei lá, 36, 48 horas, para ganhar esse valor que querem me pagar? Eu não, eu vou recusar esse emprego e eu vou trabalhar para mim, pronto. E aí, verdade. O patrão que lute, minha filha. Thaís, essa é a melhor fala, exatamente. O enfermeiro que não vai aceitar mais passar por isso, né? Exatamente. Então, assim, meninas que estão aí, que estão com medo de empreender, de dar mais um passo aí, de abrir o consultório de vocês, de começar a trabalhar com a perfuração, com consultoria, com a coleta de preventivo, saúde da mulher, seja lá o que for. Assim, é o que a Thaís falou, né? O faixa preta, o faixa branca que não desistiu. E o que eu tenho para falar para vocês é que a gente só aprende, o gladiador só aprende na arena, né? A gente só aprende se a gente tá lá no campo de batalha. Então, vocês nunca vão saber se vocês não forem pro campo de batalha. Se você hoje não tá satisfeita com seu atual emprego, se você tá passando, né, tá tendo algum problema, alguma coisa que você não tá satisfeita, pensa, por que você teria medo de empreender? O que você tá fazendo aí hoje para mudar essa situação que você tá passando hoje no seu atual emprego? Pensa o que você tá fazendo para mudar. O que eu posso fazer hoje para mudar? Me capacitar, procurar, né? Enfim, empreender ou não, você tem outros caminhos também. Mas o que eu posso fazer para mudar minha situação atual? E a terceira coisa que eu tenho para falar para vocês: se der errado, o máximo que vai acontecer é você voltar para onde você está hoje, tá tudo bem. Então não tenha medo, tá? A gente vai ter medo, mas não pensa no pior cenário. Pior cenário, você vai voltar para onde você está hoje, tá tudo bem. Né, Thaís? Ou nem voltar, ou voltar para o lugar que deu errado, consertar e continuar. E voltar. Novo, persistir. E persistir. Você só vai voltar para um lugar para poder voltar e fazer de novo, do jeito que... O erro, gente, você aprende com o erro. Se deu errado, você já sabe como não fazer. Aí você vai voltar e vai fazer de novo, do jeito certo. Deu errado de novo, também não tá certo dessa forma. Então, você vai voltar e vai fazer de novo. Uma hora você vai acertar, não tem jeito, não tem erro. Não tem erro no erro, ó. Gente, que filosofia que eu fiz agora, ó. Anotem, não tem erro no erro. Adorei, eu vou usar. Thaís, tem uma aluna aqui minha, que é a Samara, Mami_Humanizado. A Samara tem uma história com consultório linda. Eu sempre encorajo as meninas, né, a procurarem um espaço, abrir, ter seu próprio espaço e tudo mais. E a Samara, que tá aqui na live, ela foi procurar um espaço para ela alocar e ela ganhou o espaço. Alguém deu para ela, eu não sei nem exatamente quem foi, mas a pessoa que deu, mas a Samara foi procurar um espaço e ela foi surpreendida. Hoje ela tá atendendo num consultório que ela ganhou. Então, assim, olha a história da Samara, né? Samara, beijo, você que tá aí. Samara, que linda, quero seguir Samara, perfeita, adorei. Beijo, viu, Samara? Bruna botou, hoje eu não divulgo mais furo de orelha e ainda sou procurada por conta da indicação. Isso fala que a Jaque disse, sobre valor, as pessoas saberem quem é você. Isso mesmo, exatamente. Bruna.
De verdade. O marketing boca a boca ainda é muito eficiente, né, gente? A gente recebe muito paciente por indicação. Muito, 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 muito. É muito eficaz. Não tem corrida, não tem pra onde correr. Então, quando você desenvolve um bom serviço, com certeza alguém vai te indicar. Tem pessoas que têm prazer sente prazer em te indicar. Teve uma paciente que eu fui na casa dela, era num condomínio, e quando eu terminei o atendimento, era o atendimento ao esposo dela, ela pegou na minha mão e saiu me levando de casa em casa no condomínio. Falando, gente, olha aqui, essa aqui é a enfermeira. Eu morrendo de vergonha, gente. Pensa a vergonha que eu tava. Tinha umas 10 casas no condomínio. Eu tive doida pra ir embora. Eu tive que ir de casa em casa. Que ela puxou minha mão e foi batendo na porta da casa dos vizinhos, me mostrando. Essa aqui é a enfermeira Thaís, nananana, falando um monte de coisa. Ela é maravilhosa, me elogiando em minha cara. Igual nesse filtro aqui, ó, vermelha, rachando de vergonha. Mas a pessoa, ela se sentiu tão grata que ela fez questão de indicar pra que todo mundo soubesse. E você pensa, até hoje ela me indica. Um monte de gente vem dela. Né? Então, tem, Thaís, aqui também, muita coisa, assim, é indicação, muita indicação. Tem internet? Tem internet. Grande parte das clientes também vem pela internet, mas indicação também tem. Então, acho que a gente tem que estar nos dois, sempre incentivando a indicação e estando também presente nas redes sociais. Alguém está perguntando aqui, gente, de furo, gente, a gente não vai conseguir responder todas as dúvidas, porque o nosso tempo já está acabando. Mas o que eu tenho para falar para vocês é que o investimento inicial ele é muito baixo. Alguém perguntou sobre os valores, né? Então você vai precisar de um aplicador que custa 80, eu acho, agora deve estar custando R$ 80. O brinco custa 36 o par. E os APIs que você precisa comprar e tudo mais, e alguns equipamentos. Lá no meu treinamento, eu passo 2 listagens para as alunas. Uma lista com equipamentos de baixo custo para quem está começando, e eu passo uma listagem com os equipamentos de alto custo para quem tem grana para investir. Então, o investimento inicial na perfuração, ele é baixo, tá? E tem aí, a gente tem no Brasil aí, meninas, 2,7 milhões de partos ao ano. Então, tem bebê para todo mundo. Não precisem vocês ficarem com medo que não tem concorrência. Pelo contrário, não se prendam a isso. Thaís, eu respondi o máximo que deu aqui pra mim de furo, né? Nossa, você foi maravilhosa. Virou muitas chaves. Eu aprendi muita coisa e eu tenho certeza que as seguidoras também. Amei fazer essa live com você. Não tem nem como agradecer a sua presença aqui. As alunas que vieram do Previna sigam a Jaque. As alunas que vieram da Jaque sigam Previna. Curtam, compartilhem, tirem print, marquem a gente se vocês gostaram da live. E é isso, gente. Eu vou pedir para a Jaque deixar uma mensagem para vocês, uma dica para quem quer começar com a perfuração de orelha, além de todas as dicas que ela já deu. E para a gente finalizar, para deixar a Jaque descansar, tá bom? E um outro dia eu faço live sobre exame preventivo. Vou marcar e vou colocar aqui no Instagram, tá bom? Então, um beijo para vocês. Vou passar para a Jaque. Thaís, obrigada aí pela live. Obrigada mesmo. Eu sempre gosto de falar de todas as áreas, né? Na área que eu comecei, na área que hoje me traz bons frutos, para que as meninas vejam que elas têm muitas possibilidades. O que eu falei aqui é só um grão de arroz dentro de todas as possibilidades que vocês têm para empreender, tanto no consultório quanto, né, no atendimento domiciliar, na enfermagem no geral. Então, o que eu tenho para falar para vocês, meninas, é que tá com medo, vai com medo mesmo, tá? Nós estamos aqui para ajudar vocês, para encorajá-las, para facilitar o processo. Como eu falei, né, no início da live, tem muitas pessoas aqui na internet para ajudá-las. O furo de orelha humanizado é uma área com muitas vantagens, de baixo custo, que vocês podem começar a empreender. E eu tô aqui também disponível para ajudá-las no que for preciso. Para quem perguntou do curso que eu não respondi, nesse momento eu não tô com turma aberta, porque eu estou finalizando as alunas da turma 7, tá? Então eu preciso dar atenção para todo mundo. Eu não tenho turma aberta agora, mas ela vai abrir em breve. Eu tenho turma aberta. A única turma que está aberta é do presencial, por enquanto, aqui no Rio, que vai ser dia 14 de setembro. Não sei nem se tem vaga. Mas para quem está se preparando para online, em setembro, vocês vão ter novidades. Me sigam aqui, ó. Vocês sobem aqui em cima da Thaís, tem uma setinha, é só baixar. Depois vocês salvam e entram lá no meu perfil. Tá bom? Beijo, Thaís. Beijo, meninas. Então, obrigada meninas, a todos que vieram. aproveitem esse curso da Jaque, referência em perfuração de orelhas. Eu tenho certeza que é o melhor curso que vocês vão ver. Seu evento, Thaís. E ela dá... Seu evento. Ai, mesmo. E gente... Ai, até esqueci o que eu ia falar. Mas... Aproveitando, temos ainda 62 pessoas aqui online na live. Evento, mini curso gratuito, a chave do consultório, a chave que está na minha mão, eu vou te entregar no dia 13 de setembro, ao vivo pelo YouTube, sem replay. Então se inscrevam, o link da inscrição está lá na minha bio e eu espero vocês lá também, que eu vou falar tudo que eu puder sobre consultório de enfermagem, tá bom? Então, gente, um beijo para vocês, adorei a live, obrigada mais uma vez e até a próxima. Espero
que façamos mais lives juntas. Depois que Beijo. você abrir o consultório, você vai fazer uma live mostrando tudo aqui pra gente, como que tá ficando lindo, tá bom? Beijo, Thaís. Beijão. Beijo. Tchau, gente.